Quando o meu tio me cuspiu que eu era a vergonha da família por amar outro homem, senti o mundo desabar. Nunca poderia imaginar que, anos mais tarde, ao receber o grande prémio de romance e novela em Lisboa, as minhas palavras fariam a minha própria família ficar muda de espanto. A carta chegou numa manhã chuvosa de outono em Lisboa. O envelope oficial do grande prémio de romance e novela trazia o meu nome impresso em letras douradas. Tiago Mendes, autor de Sombras que não se apagam, estava entre os finalistas. Eu olhei para o papel e ri sozinho no apartamento pequeno perto do Tejo, onde vivia com João há 6 anos. João, o professor de História que me ensinou a não ter medo das minhas próprias páginas. Ele entrou na cozinha com o café na mão e viu o meu rosto. É o prémio, não é? Perguntou baixinho, como se já soubesse. Eu assenti e ele me abraçou sem dizer mais nada, porque nós dois sabíamos o que aquilo significava. A família em Coimbra ainda me tratava como um fantasma. O pai Carlos, a mãe Ana e sobretudo o tio Pedro, o irmão mais velho do pai, que nunca perdoou o dia em que eu disse a verdade aos 22 anos. Naquele jantar de Natal, há 10 anos, o tio Pedro levantou-se da mesa e gritou que eu era a desgraça da linhagem Mendes. A mãe chorou em silêncio. O pai baixou os olhos para o prato e nunca mais falou do assunto. Eu saí de casa naquela noite e nunca voltei para as festas de família. Lisboa tornou-se o meu refúgio. Escrevia de dia e à noite caminhava com João pelas ruas iluminadas do Bairro Alto, conversando sobre livros, sobre o futuro, sobre como o amor entre dois homens podia ser tão simples e tão complicado ao mesmo tempo. João era paciente. Ele entendia que a minha escrita era a forma como eu processava a dor. O romance que me levou ao prémio falava de um homem que escondia o seu amor atrás de mentiras sociais. Eu não disse a ninguém que era autobiográfico. Os meses seguintes foram um turbilhão. Entrevistas, leituras em livrarias pequenas, mensagens de leitores que se identificavam. Mas a carta do prémio trouxe de volta o medo antigo. A cerimónia seria em Lisboa, no pavilhão do Atlântico, e a organização enviou convites para a família. Eu não esperava que eles viessem. Mesmo assim, enviei o convite por cortesia, com um bilhete curto, se quiserem, alugar. A resposta chegou por correio tradicional, da mãe, vamos todos. O coração acelerou. João apertou a minha mão quando lhe contei. Vai correr tudo bem, disse ele, mas eu via a preocupação nos seus olhos castanhos. As semanas passaram depressa. Eu reescrevia o discurso na cabeça todas as noites. Queria agradecer, queria falar de literatura, mas sobretudo queria falar de mim. De como o amor me salvou. O tio Pedro, aquele que me chamou de vergonha, ia estar lá. Eu imaginava o seu rosto vermelho de raiva. Mas algo dentro de mim, algo que cresceu com João e com os meus livros, dizia que era hora de parar de esconder. A noite da cerimónia aproximava-se como uma tempestade calma. Eu escolhi o smoking preto simples, João vestiu o cinzento que lhe caía tão bem. No espelho, olhámos um para o outro e sorrimos. Estás pronto? Perguntou ele. Eu não respondi com palavras. Apenas o beijei na testa. Porque pronto, eu nunca estaria. Mas ia subir aquele palco de qualquer maneira. O carro parou em frente ao pavilhão. As luzes brilhavam intensas. Eu respirei fundo e entrei de mão dada com João. A família já estava sentada na mesa reservada. O pai de cabeça baixa, a mãe com os olhos brilhantes de lágrimas contidas, o tio Pedro de braços cruzados como se estivesse pronto para a batalha. Eu cumprimentei-os com um aceno distante. Eles não disseram nada. O salão encheu-se. Os aplausos começaram quando o apresentador leu o meu nome como vencedor. Eu subi os degraus devagar, o coração batendo como um tambor. O troféu era pesado nas minhas mãos. Olhei para a plateia e vi João sorrindo orgulhoso. Depois olhei para a mesa da família. O silêncio deles era ensurdecedor. E foi aí que eu comecei a falar. O microfone tremeu ligeiramente na minha mão quando as primeiras palavras saíram. Obrigado ao júri por reconhecerem esta história que nasceu da dor e da esperança. A voz saiu firme, mas por dentro eu tremia. A plateia aplaudia, mas os meus olhos fixaram-se na mesa onde o tio Pedro me olhava como se eu fosse um estranho. Eu continuei. Este livro não é só ficção. É a minha vida disfarçada em páginas. Um murmúrio percorreu o salão. Eu vi a mãe levar a mão à boca. O pai endireitou-se na cadeira. Eu não parei.
Durante anos, escondi quem eu era porque o medo de perder a família era maior que o medo de me perder a mim mesmo. O meu tio uma vez disse que eu era a vergonha da família. Hoje, aqui, eu digo que a verdadeira vergonha seria viver uma mentira. O silêncio caiu como uma cortina pesada. João, sentado na primeira fila, assentiu devagar, encorajando-me com o olhar. Eu respirei fundo e contei, sem dramatismo, como saí de casa naquela noite de Natal. Como dormi na estação de comboios de Coimbra até encontrar coragem para vir para Lisboa. Como João me acolheu no seu pequeno apartamento e me ensinou que o amor entre dois homens não precisava de desculpas. Ele é professor, disse eu, apontando para João. Ensinou-me que a história não se escreve só nos livros, mas nas escolhas que fazemos todos os dias. Aplausos tímidos começaram a surgir. Eu vi uma mulher na plateia limpar uma lágrima. Mas na mesa da família, o tio Pedro estava branco como papel. Eu continuei a falar sobre os anos que se seguiram. Os primeiros contos rejeitados por editoras, as noites em que João me abraçava e dizia: escreve o que sentes. O romance cresceu devagar, capítulo a capítulo, como a nossa relação. O amor gay em Portugal ainda enfrenta sombras antigas, afirmei, mesmo num país que aprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo há mais de uma década. Porque as leis mudam depressa, mas os corações demoram mais. Eu olhei diretamente para o pai. Pai, eu sei que doeu ouvir a verdade. Mas doeu mais ainda fingir que eu era outra pessoa. A mãe chorava agora abertamente. O tio Pedro levantou-se devagar, como se quisesse sair, mas ficou parado. Eu terminei o discurso com uma frase simples: este prémio não é só meu. É nosso. Meu e de João. E de todos os que escolheram ser verdadeiros. Os aplausos explodiram. Eu desci do palco e João veio ao meu encontro. Abraçámo-nos ali mesmo, à vista de todos. A família aproximou-se devagar. A mãe foi a primeira a falar. Tiago, eu não sabia que doía tanto. O pai estendeu a mão, hesitante. Mas o tio Pedro ficou atrás, os olhos fixos no chão. Depois da cerimónia, fomos para o jantar oficial. Eu sentei-me com João ao lado e a família ocupou lugares próximos. O tio Pedro não falou durante todo o jantar. Eu sentia o peso do seu silêncio. Mais tarde, no corredor do pavilhão, ele aproximou-se sozinho. Tu mudaste tudo esta noite, murmurou. Não era um pedido de desculpas, mas era o mais próximo que ele conseguiria. Eu respondi apenas: eu não mudei. Só parei de esconder. Voltámos para casa de madrugada. João e eu sentámo-nos no sofá, cansados mas leves. Tu foste corajoso, disse ele. Eu sorri. Nós fomos. Mas eu sabia que a conversa com a família ainda não tinha terminado. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era a mãe. Vem a Coimbra no fim de semana. O teu pai quer falar. Eu aceitei. João apertou a minha mão quando desliguei. Eu vou contigo. A viagem de comboio até Coimbra trouxe memórias antigas. A casa de família ainda tinha o mesmo cheiro a pão fresco e a oliveira no quintal. Quando chegámos, o pai estava na sala, o tio Pedro ao lado. A mãe serviu café. O pai falou primeiro. Eu pensei que era uma fase. Depois pensei que era uma vergonha. Mas ontem percebi que a vergonha era minha, por não te ter defendido. O tio Pedro pigarreou. Eu disse coisas que não devia. Mas tu subiste aquele palco e falaste como um homem. Eu olhei para eles e senti algo soltar-se dentro de mim. Não era perdão completo, mas era um começo. João ficou em silêncio, respeitando o momento. Depois, o pai virou-se para ele. Obrigado por cuidares do meu filho. João sorriu. Ele cuida de mim também. O fim de semana foi estranho mas necessário. Falámos de coisas pequenas, de livros, de viagens. O tio Pedro até perguntou sobre o meu próximo romance. Quando partimos, a mãe abraçou-me com força. Volta sempre. No comboio de regresso, João encostou a cabeça no meu ombro. Vês? A verdade liberta. Eu assenti. Mas por dentro, sabia que a jornada ainda não acabara. Havia mais sombras para enfrentar. Os meses seguintes foram de calma aparente. O livro subiu nas listas de vendas,
as entrevistas multiplicaram-se. Eu e João viajámos até Sintra num fim de semana só nosso. Caminhámos pelos jardins do Palácio da Pena, de mãos dadas sem medo. Isto é liberdade, disse João olhando para o Val Verde. Eu ri. Liberdade conquistada a custo. Mas as mensagens da família chegavam com frequência. A mãe enviava fotos da horta. O pai perguntava pelo próximo livro. Até o tio Pedro mandou um SMS curto: parabéns pelo artigo no jornal. Parecia que o discurso tinha aberto uma porta. Mas eu sentia que faltava algo. Uma noite, João chegou do trabalho com o rosto sério. O teu irmão ligou. O meu irmão mais novo, Luís, que vivia em Londres e quase nunca falava comigo desde o coming out, ele viu o vídeo da cerimónia. Quer vir visitar? Eu fiquei quieto. Luís sempre fora o preferido do tio Pedro. Se ele vinha, era porque algo mudara. A visita aconteceu 2 semanas depois. Luís chegou com uma mala pequena e um sorriso inseguro. Sentámo-nos no café perto de casa. Eu vi o teu discurso, disse ele. Fiquei orgulhoso. Mas também envergonhado por nunca ter dito nada. Eu escutei. Ele contou como o tio Pedro pressionara toda a família para não falar do assunto. Como o pai chorava sozinho no escritório. Eu pensei que apoiar-te era trair a família, confessou. João ficou calado ao meu lado, deixando-nos espaço. Depois, Luís olhou para João. Obrigado por estares com ele. A conversa durou horas. Quando Luís partiu, eu senti que uma camada de gelo se derretera. Mas o tio Pedro ainda não tinha pedido desculpas diretas. Uma carta chegou pelo correio, sem remetente. Dentro, uma foto antiga nossa, eu e ele no quintal quando eu tinha 10 anos. No verso, escrito à mão, desculpa. Só isso. Eu mostrei a João. Ele abraçou-me. É o suficiente por agora. O outono chegou outra vez. Eu comecei a escrever o novo romance, inspirado na reconciliação lenta. João lia os capítulos todas as noites e comentava com carinho. Estás a curar-te através das palavras, dizia. Mas a vida não era só luz. Um dia, numa conferência em Porto, encontrei um antigo colega da universidade que sabia da minha história. Ele aproximou-se e disse baixinho: ainda há quem te chame de vergonha nas costas. As palavras doeram. Eu voltei para casa agitado. João preparou chá e escutou. Tu não podes controlar o que os outros dizem. Só o que tu respondes. Eu decidi responder com mais verdade. Aceitei dar uma palestra numa escola secundária em Lisboa sobre diversidade. Falei para 200 adolescentes. Contei a minha história sem filtros. No fim, um rapaz de 16 anos aproximou-se. Obrigado. Eu sou como tu. Os olhos dele brilhavam. Eu voltei para casa sentindo que o meu discurso no prémio tinha criado ondas maiores do que eu imaginava. A família soube da palestra pela mãe, que viu no jornal local. Ela ligou orgulhosa. O teu pai leu tudo. Disse que estavas certo. O tio Pedro não comentou, mas enviou um emoji de polegar para cima numa mensagem. Pequenos passos. João e eu celebramos o nosso aniversário de 7 anos com um jantar simples em casa. Ele deu-me um anel simples de prata. Não é casamento ainda, mas é promessa. Eu chorei. Tu és a minha família agora. Mas a verdadeira família estava a mudar devagar. No Natal seguinte, fomos convidados para Coimbra. Eu hesitei, mas João disse: vamos juntos. A casa estava decorada como sempre. A mãe abraçou João como se fosse filho. O pai apertou-lhe a mão com força. O tio Pedro sentou-se ao meu lado à mesa e, pela primeira vez em anos, perguntou: como vai o novo livro? Eu respondi. A conversa fluía. Não era perfeita. Ainda havia silêncios incômodos. Mas era real. Quando voltámos para Lisboa, João disse: tu fizeste isto acontecer. Eu sorri. Nós fizemos. O novo romance saiu na primavera. Chamava-se Pontes Quebradas e Reconstruídas. O título era direto. A crítica elogiou a honestidade. Eu fui convidado para mais eventos,
mas o que mais me marcou foi o convite para falar numa universidade em Coimbra, perto da família. Aceitei. João foi comigo. Na palestra, a sala estava cheia. Eu vi o tio Pedro sentado ao fundo, de casaco escuro. Ele não me avisara que viria. Eu falei sobre como a literatura pode curar feridas familiares. No fim, ele aproximou-se. Eu li o livro, disse. Reconheci-me nas páginas. Desculpa, Tiago. A sério. As palavras saíram pesadas. Eu abracei-o. Foi o primeiro abraço em 10 anos. João observava de longe, sorrindo. Depois, fomos os três tomar café. O tio Pedro contou como o discurso no prémio o fizera questionar tudo o que aprendera com o pai dele. Eu tinha medo que a família se desfizesse, confessou. Mas eras tu que estavas a desfazer-te. A reconciliação não foi mágica. Houve discussões ainda. O pai às vezes voltava a ficar calado quando o tema surgia. Mas o tio Pedro começou a visitar-nos em Lisboa. Levava vinho do Douro e ficava a conversar até tarde. João integrava-se naturalmente. Uma noite, o tio Pedro disse: vocês os dois parecem felizes. Isso é o que importa. Eu senti um nó na garganta. O verão trouxe mais mudanças. João recebeu uma promoção na escola. Eu terminei o terceiro livro. Decidimos viajar juntos para o Algarve. Na praia de Tavira, deitados na areia quente, João disse: quero casar contigo um dia. Eu respondi: quando a família estiver pronta para dançar no nosso casamento. Rimos. Mas era sério. De regresso a Lisboa, a mãe ligou. O teu pai quer organizar um jantar grande. Toda a família. Incluindo o João. Eu aceitei. O jantar aconteceu numa casa alugada perto do Rio Mondego. Todos vieram, primos, tias, até o Luís de Londres. Quando João entrou, o pai levantou o copo. A Tiago e a João. À família que escolhemos e à que temos. O tio Pedro aplaudiu primeiro. Eu olhei em volta e senti que o círculo se fechara. Mas a vida ainda tinha surpresas. Um primo distante, que nunca soubera da minha orientação, fez um comentário infeliz durante o jantar. O tio Pedro interrompeu-o imediatamente. Não se fala assim nesta mesa. O primo calou-se. Eu sorri para o tio. Ele retribuiu. No fim da noite, João e eu caminhámos sozinhos pelo jardim. Tu mudaste-os, disse ele. Não. Eu mostrei quem eu era. Eles escolheram mudar. Voltámos para casa renovados. O outono trouxe o convite para outra cerimónia. O grande prémio de romance e novela anunciava os nomeados do ano seguinte. Eu não estava nomeado, mas fui convidado como convidado de honra. Aceitei. João riu. Outra vez no palco. Eu respondi, desta vez, só para aplaudir os outros. Mas eu sabia que o discurso que dera anos antes ainda ecoava. A família pediu para ir também. Todos juntos. Na noite da cerimónia, sentei-me com João e com eles na mesma mesa. Quando o vencedor subiu ao palco, eu apertei a mão de João. O tio Pedro inclinou-se e sussurrou: obrigado por nos teres ensinado. Eu não respondi. Apenas sorri. Porque as palavras, desta vez, não eram necessárias. A vida seguiu o seu ritmo calmo e feliz. João e eu casámos numa cerimónia pequena no jardim da casa de família em Coimbra. O pai entregou-me o anel. A mãe chorou de alegria. O tio Pedro foi o padrinho. Luís veio de Londres com o namorado. A família inteira dançou até de madrugada. Não houve discursos longos. Apenas brindes curtos e abraços sinceros. Eu olhei para João ao meu lado e soube que valera a pena cada lágrima, cada silêncio, cada escolha. Meses depois, numa tarde de sol em Lisboa, recebi uma mensagem do tio Pedro: estou orgulhoso de ti, sobrinho. Eu mostrei a João. Ele beijou-me na testa. Vês? O teu discurso no prémio não silenciou só a família. Abriu-lhes o coração. Eu ri. E abriu o meu também. O novo livro que escrevi depois do casamento chamava-se O Silêncio que Falou. Era dedicado a João e à família. Quando saiu,
A mãe comprou 10 exemplares. O pai leu em voz alta para os amigos da aldeia. O tio Pedro apareceu na livraria para a sessão de autógrafos. Sentou-se na primeira fila e aplaudiu mais alto que todos. Eu olhei para ele e lembrei-me do homem que me chamara vergonha. Agora ele era o meu maior apoiador. A vida continuou. João e eu adotámos um cão. Comprámos uma casa maior com vista para o Tejo. A família visitava-nos com frequência. Havia risos, discussões leves, memórias partilhadas. Um dia, o tio Pedro trouxe o álbum de família antigo. Sentámo-nos os quatro, eu, João, ele e a mãe, e folheámos as páginas. Ele apontou para uma foto minha aos 15 anos. Aqui já se via que eras especial. Eu sorri. Especialmente teimoso. Rimos juntos. O tempo curou o que as palavras não conseguiram. Mas eu sabia que nem todas as famílias mudavam. Por isso continuei a escrever. Continuei a falar em escolas e conferências. Cada história que contava era um lembrete de que o amor, quando é verdadeiro, pode derrubar muros antigos. João orgulhava-se de mim. Tu não salvaste só a nossa família. Salvaste outros também. Uma noite, sentados no terraço, olhámos para as luzes da cidade. João perguntou: arrependes-te de alguma coisa? Eu respondi sem hesitar: só de não ter falado mais cedo. Ele apertou a minha mão. O vento do Tejo trouxe o cheiro do rio. Eu pensei em tudo o que passamos. No tio Pedro que me chamou vergonha. No pai que ficou em silêncio. Na mãe que chorou. Em João que nunca desistiu. No palco onde tudo mudou. E soube que a jornada valera cada passo. A vida não é perfeita. Ainda há dias difíceis. Ainda há olhares estranhos na rua. Mas agora eu tenho uma família que escolheu ficar. E um amor que me ensinou a ser inteiro. Foi isso que o meu discurso no Grande Prémio começou. Um silêncio que se transformou em vozes. Um medo que se transformou em liberdade. Será verdade que o amor de um filho pode realmente mudar o coração de uma família tradicional, ou é falso que o preconceito familiar nunca se vence?